agradecer a Ti. Então por isso que nós temos que ser crentes agradecidos. Crentes agradecidos de quando receber a bênção, Senhor, ajoelhar no momento, orar no momento, se dá para ajoelhar, ajoelha, se dá para orar, ore, se tem pessoas ao seu redor e você não quer orar em voz alta, ore em pensamento, agradeça a Deus, irmãos, seja agradecido, porque esse nosso Deus, Ele sonda e conhece a vida de cada um. Os irmãos já perceberam que sempre na oração do pastor, ele sempre fala isso, que o nosso Deus, Ele sonda e conhece a vida de cada um, e é verdade. Eu não conheço, eu não sei o que se passou na tua vida hoje, não sei, mas Ele sabe. Ele sabe no profundo e além, não é só no profundo não, e aquilo que está em oculto, Ele também sabe. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando dizer, aquilo que está no oculto, Ele conhece, Ele sabe, Ele esquadrinha, e sabe o que está acontecendo na tua vida. Amém, amados? Se coloca de pé, vamos ler a palavra do Senhor, porque hoje é culto de ceia, e nós não podemos perder muito tempo não. Amém? Glorifica o Senhor, meu amado. Efésios 2, 8. Amém? Quem achou diz graças a Deus. Efésios 2, 8 ao 10. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Preste bem atenção, irmão. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Os irmãos podem se assentar, aplaudindo e glorificando o Senhor. Queridos, hoje vamos falar sobre a graça de Deus. E eu estava meditando na palavra do Senhor, porque esse final de semana foi corrido para o pastor demais. Não só para o pastor, mas para a família do pastor, né? E minha filha, graças a Deus, casou. E se mudou. E a gente, como um pai, ficamos naquela correria da mudança, né? Quantos aqui já mudaram? E sabe como que é trabalhoso uma mudança, sim ou não? E aí foi aquela correria, sábado inteiro, fiquei até as 11 horas da noite na nova casa dela. E ainda levei serviço para casa, ainda para terminar hoje para ela, porque os irmãos sabem que condomínio você não pode fazer barulho a partir das 4 horas da tarde, né? Não pode fazer barulho. E mesmo assim o pastor estava lá, sabe? Isso, a pastora lembrou, aproveitei o jogo para fazer barulho. Enquanto todo mundo estava gritando lá, todo mundo na vuvuzela, né? Aquele barulho todo, o pastor estava tá, sabe? E parafusando e chegou o guarda-roupa dela lá e o montador só falou que ia montar quinta-feira. Ela falou: pai, monta o guarda-roupa para mim. E aí, como pai, né, você não pode negar. E aí eu fui lá montar esse guarda-roupa. O guarda-roupa que deu trabalho para montar, irmãos. Jesus, viu? Por dentro eu estava lá, meu Deus. Esse guarda-roupa tá. E você virava daqui, eu e meu filho ali brigando para entender, irmãos. E eu tenho experiência com móveis. Mas aquele móvel estava difícil, viu? Falar para você. Até que a gente foi e Deus, depois que a gente fez a armação, depois foi tudo resolvido, né? E aí eu fiquei até as 11 horas da noite.
E o pastor também já não está mais naquela idade, né? De 20 e poucos anos, né? Já passou dos 40. Estou tudo dolorido, irmão. Perna dolorida, coluna dolorida, braço dolorido. Estava tocando ali, o braço doendo. Mas pela graça, vou dizer mais uma vez, mas pela graça, o Senhor tem me sustentado. E pela graça, o Senhor também te sustentou. Então hoje nós vamos falar sobre graça, esse presente maravilhoso que Deus tem nos dado. Ah, pastor, por que um presente? É presente, irmãos. Sabe por que é presente? Porque eu e você, nós não merecemos. Eu e você, nós não merecemos. Nós não merecemos. Então foi pela graça, um favor não merecido. E é verdade, irmãos. É um favor não merecido. Mas na visão de Deus, eu posso olhar assim, presbítero, que o amor dele supera tudo por nós. O amor de Deus supera tudo. Por isso que é um favor não merecido. Eu não mereci estar aqui hoje. Você também não merecia estar sentado nessa cadeira, mas pela graça, por esse presente tão maravilhoso, você está aqui. Ah, lembra daquele dia que se passou e você se achou tão inferior? Achou uma pessoa, achava que você não é ninguém. E do nada vem aquela palavra de conforto. Sem ser da onde? Sem da onde que você possa imaginar. Vem aquela palavra de conforto, aliviando os seus problemas, aliviando aquela angústia que você estava dentro do teu coração. Eu quero dizer para você que isso é graça. Isso é graça. É o favor de Deus para você. Então, por isso que eu estou falando que é um presente. Agora, sabe quando você recebe aquele presente? E você gosta tanto daquele presente que no mesmo momento você abre. Sim ou não? Sim ou não, amada igreja? Você gosta de um presente, seja independente de quem está te dando. Porque muitas das vezes, né? Você olha até para quem está te dando o presente. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? E às vezes você abre aquele presente porque, poxa, aquela pessoa lembrou de mim, sabe que eu existo. A pastora ganhou um presente ali. Eu dei uma Bíblia para o pastor do Dia dos Namorados, irmãos. Para ler a palavra, ficar. Aleluia. E aí, sabe quando você ganha um presente, aí você está querendo abrir aquele presente para ver o que você ganhou, e aí você fala, poxa, aquela pessoa lembrou de mim. Aquela pessoa lembrou de mim. Por mais que eu não tenha um contato tão grande com aquela pessoa, mas ela lembrou de mim. Assim é o nosso Deus para você. Assim é o nosso Deus para você, meu amado. É a graça de Deus. É como Paulo falou, a tua graça me basta, e é verdade. A graça dele nos basta. Que muitas das vezes nós estamos preocupados, Senhor, olhe por mim, ó Pai, porque eu estou trabalhando na tua obra, eu fiz aquilo, sabe aquele jargão dos fariseus, que fazia as coisas e gritava, para todos ouvirem. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, me olhe. Senhor, eu fiz isso por irmão, Senhor, eu fiz isso para a vida daquele irmão. Ah, Senhor, mas Deus está olhando lá de lá e falou assim, isso é graça. É graça. Ah, se eu deixei acontecer na tua vida, foi pela graça. Foi pelo favor que você não merece. Mas não pelo merecimento, mas foi pelo amor que eu tenho por você. Sabe aquela graça tão grande que Deus nos deu? Quando Jesus foi crucificado,
essa bênção que Jesus nos deu, que Deus nos deu de presente? Jesus foi crucificado, irmãos. E aí, eu só estou conjecturando, tá? Não vai falar que o pastor está entrando em heresia, não. É conjecturar. Pensando aqui com os meus pensamentos. Talvez, ó, tá? Não está escrito na palavra do Senhor, não. Não vai dizer assim, mas agora eu vou procurar na palavra, mas você não vai achar. Mas isso aqui é uma conjecturação, tá? Quando foi lá e naquele momento, pastor Hernandes falando, teve um diálogo entre Deus e Jesus, olhando para o ser humano na terra. E aí Deus falou, eu amo tanto aqueles seres humanos. E aí Jesus também entra num diálogo com Deus, falando, eu também amo. Eu também amo. E o que a gente vai fazer? A graça entrando aí. E o que a gente vai fazer? Não está escrito na Bíblia não, irmãos. Tá? E o que a gente vai fazer? Aí Deus falou, eu preciso mandar alguém para a terra. Para mostrar para eles o que é amor. Para mostrar para eles da onde vem a salvação. Para mostrar para eles que tem um Deus que ainda o amam. Para mostrar para eles que ainda eu mesmo sendo Deus, agora Jesus, eu mesmo sendo Deus, eu vou me fazer em forma de homem e vou se misturar com eles. Aí nós podemos ver a graça de Deus. Jesus vem, fala do amor de Deus. E os irmãos podem analisar que Jesus, ele vem e ele não fala sobre ele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não fala sobre ele, mas fala de Deus. Mas automaticamente que ele está falando de Deus, está falando sobre ele. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são um só. E automaticamente quando ele estava falando de Deus para a humanidade, falando sobre amor, libertando, curando, salvando, transformando, automaticamente ele estava falando de Deus também. Então a graça também estava reinando naquele momento. Hoje também a graça de Deus está reinando aqui neste lugar. Mas a palavra de Deus vai dizer que é só se você crer. Só se você acreditar. Só você crer. E Paulo foi bem sábio quando ele diz, a tua graça me basta. Então muitas das vezes, nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar, nós deixamos de colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, e ficamos atarefados e até deixamos de fazer as coisas de Deus. Até nos perdemos nos nossos problemas, sem lembrar que o Deus da graça te ama. Sem lembrar que o Deus da graça, Ele pode resolver a tua situação. Que o Deus da graça, Ele pode transformar. Que o Deus da graça, como na vida do Enzo, ele não passou pela força dele não, mas foi a graça de Deus. Por isso que eu falei para o pastor, geração forte, é isso. Senhor, tem uma prova para me passar, para me estudar. Eu vou estudar, mas eu também vou colocar nas mãos de Deus, sim ou não? Eu vou colocar nas mãos de Deus, mas eu também vou estudar, porque não adianta só eu colocar nas mãos de Deus e não tomar uma ação. Não é assim, irmãos? Porque muitas das vezes muito cristão pensa assim, Senhor, eu preciso de um emprego. Olha a graça aí. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso trabalhar. Tem que trabalhar, irmãos. Se você quer ter uma vida, vou dizer assim, não de regalias, mas de mais ou menos aqui nessa terra, você tem que trabalhar. Você tem que suar, você tem que ralar.
E muitas das vezes a gente vê falando muito sobre prosperidades. Você fala, vai ser próspero se você trabalhar. Então voltando, pessoas que falam assim, Senhor, abra uma janela do céu, Senhor, abra uma porta para mim, mas ao meio-dia ainda estou roncando. Senhor, mas 1h da tarde ainda estou dormindo, 2h da tarde ainda estou dormindo. Teve um moço lá que foi levar um currículo lá na empresa, sabe que horas, irmão? 4h da tarde. 4h da tarde, presbítero. Eu aqui não estou julgando a forma, talvez aconteceu várias coisas na vida dele, mas eu não sei, né? Mas 4h da tarde foi levar esse currículo. Agora você imagina a mulher do RH, ou quem pegou o currículo lá, encarregado pegou o currículo, 4h da tarde, né? Entregar o currículo, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí eu estou pedindo, Senhor, eu preciso de emprego, eu preciso, Senhor, passar da faculdade, Senhor, eu preciso passar numa prova, Senhor, eu preciso, mas você estudou para isso? Mas você correu atrás? Mas você foi atrás? Você sabe que a palavra oração, se a gente tirar o ora, fica o quê? Ação. Então, orar é muito bom, orar é importante. Orar é muito bom, irmãos, mas você também tem que agir. Você também precisa agir. E eu dei um exemplo aqui de emprego, mas não só de emprego, né, amado? Às vezes você tem uma tribulação, olha a graça de Deus aí, às vezes você tem uma tribulação num determinado departamento da sua vida, na área da sua vida. Vou falar aqui sobre casal. Você tem uma situação na tua vida sobre casamento, e você está pedindo para Deus, Senhor, muda, Senhor, muda, e aí você não está vendo mudança. Eu estou falando isso por experiência. E aí você não está vendo mudança, né, pastor? E aí você não está vendo mudança. E aí você não está vendo mudança. Passou 1 mês, Felipe, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você não está vendo mudança. Aí você vai falar, Senhor, o que está acontecendo? E eu vou dizer para você qual é a chave. Sabe qual é? Isso eu aprendi com a pastora. Sabe qual é a chave? A chave é que você está pedindo mudança para o outro. Mas quem precisa mudar é você, meu amado. Olha a graça de Deus aí. Muda para você ver se não muda. Muda para você ver se não muda, meu amado. Comece agora a falar, você fala assim, vou dar um exemplo aqui. O meu marido é só pela graça. Né? Aquele homem, meu Deus do céu. É só pela graça mesmo, é só por Jesus. É por Jesus mesmo. E aí você está pedindo e não está acontecendo. Vira a chave. Muda você. Começa a mudar as suas atitudes. Começa a mudar a sua conversa. Começa a orar, a oração diferenciada. Uma oração com ação, sabe? Sabe uma oração com ação? Senhor, muda aquele homem. Aí você vai e muda. Oração com ação. Senhor, muda aquela situação na minha empresa. Toma uma atitude. Senhor, aquela porta que não está abrindo, agora minha oração vai ser diferente. Já aconteceu. Os irmãos estão entendendo? Senhor, já aconteceu. Eu declaro em nome de Jesus que já aconteceu em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que o meu marido vai mudar. E aí outro dia você muda. Os irmãos estão entendendo? Então essa palavra graça é um presente para nós, irmãos. É um favor de Deus. Agora você imagine, se Deus olhasse assim, tomasse ao pé da letra, fosse olhar pelas as pessoas que nós somos, pecadores. Irmãos, que não adianta eu falar aqui,
que a gente não é pecador, porque nós somos pecadores. E se do momento que a gente fala que a gente não é pecador, nós já estamos pecando. É a palavra de Deus. Então no momento que a gente fala assim, Senhor, eu não sou pecador, você já está pecando. Somos pecadores, mas a graça dele nos basta. A misericórdia dele é infalível para mim e para você. Então esse presente você tem que receber. E esse presente não é só um dia não. Esse presente são todos os dias da sua vida. Irmãos. Porque você pode pensar assim, Senhor, hoje eu fui agraciado, só hoje, mas amanhã eu não serei agraciado. Então é um presente que Deus nos dá todos os dias. E quando você recebe esse presente, você tem que abrir ele e agradecer, Senhor Deus. Oh meu Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor na minha vida, pelo favor na minha família, pelo favor, Senhor, que ainda tu vai fazer amanhã. E eu creio nisso, amado. Pelo favor de Deus amanhã. Porque eu não sei o dia de amanhã, mas o dia de amanhã ao nosso Deus pertence. Então quer dizer que Ele sabe. Ele sonda e conhece tudo. Tudo na tua vida. Sabe aquela pequena coisa que você não dá valor? Os irmãos estão entendendo? Sabe aquela pequena situação que talvez você mesmo deixou de canto? Ou varreu para debaixo da mesa? Ou se até mesmo você se esqueceu? O nosso Deus, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe a maneira, o jeito que está. E Ele sabe a solução que vai dar para isso. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Então declare aí no seu lugar: Senhor, a tua graça me basta. Mas declare do fundo do teu coração. Porque se você não declarar do fundo do teu coração, não é assim? Não é assim? Quando você vai ter uma conversa com alguém, e quando essa conversa que você tem com alguém não é enfática, decisiva, as pessoas não acreditam. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então, quando você for declarar algo, fale do fundo do teu coração. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder. E quando a palavra é lançada, ela vai rasgando os céus e chega até as narinas do Senhor. E quando a palavra ela é dita sinceramente, com força, vai rasgando, vai tirando todo o demônio da frente, tudo aquilo que está atrapalhando, chega nas narinas do nosso Senhor e Ele ouve. E Ele ouve, irmãos. Então a palavra do Senhor, olha só, o pastor já entrou aqui e ainda não entrou na palavra. Porque pela graça sois salvo. Os irmãos entendem a palavra salvo? Porque pela graça sois salvo. Porque pelo favor que você não merece, você é salvo. Então eu vou entrar naquela palavra de novo, que não adianta eu bater no peito. Eu sou pastor, sou pregador, eu conheço, eu tenho teologia, eu não tenho não sei o que lá mais teologia, tudo ologia. Mas não adianta nada se não for a graça de Deus na tua vida. Não adianta nada a gente rodopiar aqui, pular para cá, se não é a graça de Deus na minha vida. Não adianta nada você falar do amor de Deus, falar e não viver. Falar e não viver. Falar e não viver. Ou cantar e não viver. Se não é a graça de Deus, não adianta nada.
Não tem nada que possa mudar na tua vida, se não for pela graça de Deus, se não for por esse favor. A palavra certa é essa, favor. Esse favor que nós não merecemos. Se não é por isso, não adianta nada. Amém, amados irmãos? Já vou terminar aqui, porque a gente já vamos partir para a ceia. Já são 8h20. Os irmãos se levantam, eu quero fazer uma oração com os irmãos, para que essa palavra venha estar na tua vida, não nesses poucos minutos que nós falamos pela graça, mas que essa palavra possa permanecer no teu coração, e amanhã dar frutos. E amanhã dar frutos. Frutos como? Você lembrar da palavra do Senhor Jesus e falar, não, é pela graça. Então, se é pela graça, é um favor não merecido que Deus nos deu. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, por quanto que tu tem falado conosco, Deus amado, por esse favor, por esse presente que tu tem nos dado, Senhor, a cada dia. Senhor, te agradecer também, que se não for pelo teu amor, esse presente não estaria em nossas vidas. Então, meu Deus, muito obrigado. Senhor, que essa palavra venha produzir fruto na vida de cada irmão que entrou aqui de coração aberto, de mente aberta, com os ouvidos prontos a ouvir e a entender, ó Pai, que é pela tua graça, que é pela graça que nos basta, Senhor. Então, ó Deus amado, nós queremos te agradecer. Amém e amém. E as palmas louvam o Senhor. Amém, irmãos?